Paz do Senhor para a igreja. Amém. Em Salmos 105, verso de número 17. Como todos sabemos, Salmos ele não é versículo, ele é verso, né? Pois ele é um cântico. Então, Salmos de número 105, verso de número 17. Irmãos, como eu trouxe essa Bíblia aqui, que a tradução dela é a mais próxima do original da Torá, eu trouxe essa Bíblia que é a King James, né? É o rei da Escócia, foi rei da Inglaterra também, e esse homem, ele trouxe os melhores linguísticos para que a Bíblia fosse traduzida para o inglês da forma mais próxima à Bíblia de Jerusalém. Então eu trouxe ela, só que ao mesmo tempo que eu trouxe, eu também ainda não comprei a maior, então eu não consigo ler daqui, né? Eu tenho que trazer para cá, porque como ela é pequena. Mas Salmo 105, versículo de número 17, todos já acharam? Amém. Enviou um homem perante ele, José, que foi vendido como escravo, cujos pés machucaram com grilhões. Foi posto em ferros, até o momento em que veio a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Somente até aqui. Se eu fosse em Gênesis 37 agora falar de José, eu estaria contando toda a história, não teria nem graça eu estar pregando. Então, eu vim direto em Salmos aqui para dizer o que José passou para que o seu propósito, o propósito de Deus na vida dele fosse cumprido. Bom, creio que José, todos nós conhecemos a história de José e sabemos que José foi um homem, um menino no começo, que passou por tantas provações, mas que foi necessário para que o propósito de Deus na vida dele se cumprisse. José tinha apenas 17 anos de idade quando ele teve o sonho que Deus deu a ele. Todos nós sabemos que José era um rapaz que era tratado com uma certa diferença. Ele era tratado por Jacó de uma forma mais diferenciada. Ele dava mais amor, mais carinho a José do que seus outros filhos. A Bíblia relata que isso trazia ódio para os outros filhos, raiva de José por ser tratado de uma forma diferente, porque esse era o filho da velhice de Jacó. Esse era o filho que Deus tinha prometido, foi filho com Raquel. Depois chega a vir Benjamim, mas nessa época era o filho da promessa, filho da velhice. Então Jacó tinha um amor por ele, um tratamento totalmente diferenciado. Esse era o primeiro ponto de seus irmãos já não gostarem dele. O segundo ponto é que José sonha que seu feixe estaria de pé, enquanto dos seus irmãos estariam inclinados ao redor dele. Com isso trouxe mais raiva a seus irmãos, porque eles tentam interpretar o sonho que Deus deu para José. O que eles fazem? Começam em Gênesis 37, versículo de número 8, eles começam a indagar José. Então quer dizer que você reinará sobre nós? Quer dizer que nós iremos nos curvar a você? Então, na verdade, qual é a primeira palavra revelada que Deus traz? Infelizmente, pessoas que não sonham, Carlinhos, que não têm um propósito de vida, que não têm perspectiva de vida, elas vão tentar interpretar teu sonho, só que da forma humana. Enquanto os planos que Deus tem para a tua vida e o propósito que Deus tem, nenhum humano vai conseguir decifrar. Essa é a primeira parte. Qual a segunda parte? A capa, que a gente chama, que na verdade na palavra no hebraico se chama talar, que era que Jacó dá para José, porque ela era chamada, essa túnica era chamada de talar, porque ela tinha suas mangas compridas. São poucas Bíblias, poucas traduções que dizem sobre o comprimento da manga. Eles costumam falar mais sobre a cor, que era de colorida. A maioria das traduções falam sobre ela ser colorida. E a palavra também relata que os irmãos de José, eles têm raiva, mais uma forma de odiar José, que era sobre a talar dele, né? A túnica dele ser colorida e a manga dela ocupar mais espaço. Pois o normal das túnicas, elas eram até o cotovelo. As de José eram até o punho, até a manga, fechava tudo. E
creio que se vocês prestarem atenção, Deus falará de algumas formas que eu não vou precisar ficar revelando, mas que vocês vão entender. Uma delas é o que eu acabei de dizer. José recebe uma túnica que seus irmãos ficam com raiva dele por ele ocupar mais espaço do que o dos irmãos. E isso pode ter certeza, Carlinhos, que enquanto você estiver no nível das pessoas que convivem com você, elas até irão te aturar. Mas desde quando você começar a ocupar um espaço maior, você irá incomodar as pessoas. Principalmente, pasmem, mas principalmente até aquelas pessoas que estão próximas a você. Se os irmãos de José tiveram ódio e inveja dele, então hoje a Bíblia está querendo nos mostrar que pessoas talvez dentro da nossa casa, se virem a gente ocupando mais espaço do que elas, começarão a invejar, a se incomodar com a forma que a gente cresce, que a gente planeja, que a gente sonha e que a gente começa a galgar na vida. Infelizmente, seus irmãos têm então 3 tipos de opções e formas de ter inveja de José. Uma delas, a sua túnica ser maior e ser diferenciada por ser colorida. Outra, por ser bem tratado, um tratamento diferenciado por Israel, por Jacó. E a terceira é exatamente por ele sonhar, por ele ter um sonho que os irmãos começam a querer traduzir, interpretar os sonhos. E isso é o que mais acontece, porque quando a pessoa tenta interpretar um sonho que Deus te deu, ela começa a achar que está te afastando dele, na verdade está te aproximando mais ainda dos propósitos que Deus tem na tua vida. Se você for entender, os irmãos de José, eu costumo dizer que os irmãos de José são uma quadrilha, né? Porque eles tentam armar contra José a todo momento. E se os irmãos dele começam a interpretar que José, o sonho dele, na verdade, era que José iria ter como herança a poltrona, a cadeira de seu pai, Jacó. Então eles começam, calma aí, se nós vamos nos prostrar a ele, quer dizer que ele depois será o dono da casa, ele que será, as ordens serão dele, ele irá herdar o trono de seu pai. E com isso, o que eles fazem? Tentam afastar José mais longe possível do trono do pai. Só que a interpretação deles era que seria o trono do pai. Mas enquanto Deus estava falando para José, José, vai tu entrar nessa guerra pelo trono do teu pai, sendo que eu tenho algo muito maior para você? Para que iremos entrar em guerras, em discussões, se os planos de Deus são muito maiores daqueles que pensam, daqueles que possam achar que é possível? Enquanto os irmãos de José estavam pensando que José estaria para herdar o trono de Jacó, na verdade Deus tinha planos 1000 vezes maior. E Deus permite que às vezes os inimigos as pessoas tentam contra a nossa vida, porque quando eles mais acham que estão nos afastando do propósito, é onde mais eles estão levando a gente para o propósito. Se formos parar para pensar, Jacó, certa feita, envia José para ter de encontro com seus irmãos em Siquém, que era mais ou menos 80 quilômetros do vale de Hebron, onde eles estavam em Canaã. E quando eles vão ter de encontro com seus irmãos, eu creio que José, e eu vou perguntar aqui para vocês, eu creio que José não queria sair de perto do seu pai. José queria sair do aconchego, do carinho diferenciado, da zona de conforto dele. Nunca que ele iria querer sair dali. Porém, é quando José sai da casa de seu pai, é onde começa os propósitos de Deus na vida dele. Então vão ter momentos que Deus não é que ele vai te tirar, talvez ele irá te expulsar de lugares que para você era o lugar que você mais amava, o lugar que você gostaria de estar, com a companhia de quem você queria estar. Mas o problema é que às vezes o propósito que Deus tem contigo não condiz com o lugar que você está hoje. Então Deus irá às vezes te tirar. Talvez você irá achar, mas o que eu fiz para eu sair daquele lugar? Aonde eu errei? Talvez não é você errando, mas me diz alguma parte aqui da Bíblia que aonde José tocava, prosperava na casa de seu pai. Não tem nada na Bíblia falando que José tocava e prosperava na casa de Jacó. Mas na Bíblia tem.
que José tocava e prosperava na casa de Potifar. Então não quer dizer que você não é bom o suficiente, mas sim o lugar talvez que você esteja não é o lugar que Deus quer que você seja lá bom. Depende do lugar onde Deus quer te usar. Talvez onde você estivesse, você pode ter achado, poxa, eu não sou capaz, eu não fui bom o suficiente. Será que todos vão dizer que eu não sou bom? Será que no meu trabalho eu não sou bom o suficiente para ser promovido? Será que aonde eu estive eu não tenho capacidade? Não. Talvez você está no local que não é o local que Deus quer que você esteja hoje. E às vezes Ele não faz convite para te tirar. Simplesmente Ele te arranca de lá. E isso você pode ter certeza na vida, que se a gente tiver com o nosso manual de vida, a gente vai saber cada passo que é dado é tudo para aquele que coopera para o bem. São todos aqueles que amam a Cristo, irão entender que processo vai vir, mas tudo vai ser feito para o bem. Tudo vai ser feito para o crescimento dessa pessoa. E assim foi com José. José, quando vai ter de encontro com seus irmãos em Siquém, lá um homem o pergunta o que ele estava procurando. E ele fala, eu estava procurando meus irmãos que estão apacentando ovelhas e cabritos. E eu, esse homem, ele pergunta, indaga José, olha, eu ouvi falar dos meninos que estavam exatamente com esse rebanho, e eles foram em direção a Dotã, a 17 quilômetros mais ou menos de área geográfica daqui de Siquém. E José, enquanto está caminhando, indo de encontro aos seus irmãos, um deles o vê primeiro e aponta, olha lá o sonhador. Então, conseguimos entender que os irmãos de José o odiavam. O seu irmão, quando vê e fala, olha o sonhador, a primeira coisa que ele fala é, vamos matá-lo. Só que, na verdade, eles não queriam matar José, eles queriam matar os sonhos de José. Eram os sonhos de José que os irmãos dele queriam matar. E com isso, quando pega José, Rubem, o irmão mais velho, diz, não iremos sujar nossas mãos com o sangue do nosso próprio irmão. E ali pegam ele e jogam ele numa cisterna. Só que a Bíblia diz que quando jogam ele na cisterna, seus irmãos comem pão em volta dela. Sabe o que quer dizer isso? É que Deus permitiu que José passasse fome. Deus permitiu, porque os irmãos deles comiam enquanto ele estava preso numa cisterna seca. Então, olha só, enquanto Rubem não estava próximo, seus irmãos o viram no momento que ele passava a caravana dos ismaelitas. Nesse momento, presta atenção, olha para cá, gente. Então, quando passa a caravana dos ismaelitas, os irmãos dele falam, para que vão jogar apenas no poço? Vamos faturar, vamos lucrar um pouco o nosso irmão, e o vendem por 20 moedas de prata pelaquela banda. Só que olha como o propósito de Deus é tão grande, mãe, olha como o propósito de Deus é enorme. Jacó pede para José procurar os irmãos dele aonde? Em Siquém. Porém, seus irmãos foram para Dotã. Siquém não existia cisterna, não tinha água. Dotã se existiam as cisternas e tinham água. Era onde a rota das caravanas de ismaelitas passavam para beber água e dar água aos seus animais, aos seus camelos. Então entenda o propósito de Deus. Se eles vão para Siquém e seus irmãos estão lá, a caravana dos ismaelitas não passaria. Olha como todas as coisas cooperam para o propósito de Deus na vida da gente. Momentos acontecem, coisas acontecem, que enquanto a gente acha que alguma coisa está errada, a primeira coisa que a pessoa fala, Carlinhos, tu está passando num vale e fala assim, ó, tá no pecado. Isso daí está pecando. Olha lá Deus tratando, não é assim? Só que mal sabem eles de que os melhores marinheiros, eles são forjados em tempestade. Que para Deus te dar algo, Ele precisa te capacitar não para só você ter, mas para você se manter onde Ele te colocar. Então, para isso, Deus primeiro precisa te capacitar. É necessário você passar pelo deserto, você passar pelo processo. E de processo, o melhor que tem para falar isso é sobre José, né? Que imagina a dor da traição, de você ser traído pelos seus próprios irmãos. Sendo que quando vendem José, que ele é vendido como escravo, ele está indo em direção ao Egito. Seus irmãos imediatamente tiram sua túnica, que era o que atrapalhava eles, né, pela
a forma que foi feita com um carinho tão bonito, e eles rasgam sua túnica, pegam sangue de cabrito e passam em sua túnica, e vão de encontro a seu pai Jacó. Quando chegam lá, qual é o nome da irmã? Desculpa. Denise. Irmã Denise, preste atenção. Quando eles estão chegando na casa deles, eles estão tendo de encontro a Jacó, eles pegam a túnica de José rasgada e com sangue e falam: pai, essa túnica não é de seu filho José? Na mesma hora, a Bíblia relata que Jacó reconhece a túnica, pois era uma túnica diferenciada, uma túnica colorida, de mangas compridas, e ele reconhece aquela túnica, e a palavra diz que ele troca suas roupas e coloca roupas de luto, e ele diz: estarei em luto até quando eu terei de encontro novamente com meu filho. O que quer dizer isso? Estarei de luto até a morte, pois ele é aquele filho que eu mais amava, a dor dele era enorme. Só que a palavra relata que enquanto Jacó está sofrendo, seus irmãos, seus filhos, os irmãos de José, o consolam. E quando eu estava lendo isso, que Deus palestrou muito comigo, é muito melhor você estar numa companhia de pessoas que falam a verdade, mesmo que doa, do que te dar um ombro amigo ou chorar contigo, sendo causador do teu sofrimento. Porque ali Jacó está sofrendo por algo que os irmãos, os filhos dele implantaram para que Jacó sofresse. Então eles estavam, como é que eles podiam consolar o pai, sendo que eles eram causadores do sofrimento de seu pai? Então eles forjam. E aí, quando eu estava mudando, dando uma caminhada mais na pregação, Deus me mostra sobre a túnica ainda de José. Porque a túnica era a verdadeira, era dele? Sim. Mas o sangue era dele? Não. Infelizmente, é isso que acontece muito na vida hoje. Pegam verdades suas, misturam com mentiras e usam contra você. Só que a palavra é clara. Pregador, mas e se fizer isso comigo, o que eu faço? A melhor coisa é o silêncio. O próprio sábio fala que em uma discussão, quem mais ganha, quem mais sai ganhando é o que fica em silêncio. O silêncio, às vezes, ele é a melhor forma de se explicar. Então, nesse momento, José está sendo levado como escravo para o Egito, sendo que o rapaz não fez nada, estava indo ter de encontro com seus pais, com seus irmãos, e ele é vendido. E quando ele chega lá, ele é escolhido pelo um oficial de guerra do rei, chamado Potifar, um homem grande, um homem com patente alta, um homem oficial de guerra. Ele escolhe esse menino. Só que eu fico pensando, como Deus é poderoso. Como é que pode um egípcio, oficial de guerra do rei de Faraó, escolher um hebreu para sua casa? Olha como Deus faz tudo certinho. Como a gente acha que a gente às vezes lê e nem percebe. Mas eu fico pensando, como é que pode um egípcio escolher um hebreu, sendo que eles têm um ódio mortal deles? E ele vai para sua casa. E aí começa aonde eu falei lá do início, que era onde José toca, prospera. Por quê? Porque José passa pelo momento de traição, passa pelo momento de ser vendido como escravo, e em nenhum momento ele murmura. A Bíblia não relata que em nenhum momento ele questiona Deus por estar passando por aquilo. Nenhum momento. Então, José, onde toca, prospera, que chegou uma hora que Potifar dá a chave da casa dele na mão de José. Aleluia. José, está contigo. A palavra relata que Potifar não sabia nem mais qual eram seus terrenos, nem sabia mais o seu dinheiro. Tudo José administrava. A Bíblia relata que Potifar começou a amar José. Ele amava José, por ele cuidar e zelar de tudo, e está tudo da vida de Potifar prosperando. Só que não só Potifar se apaixona por José, como a sua esposa também. E ali ela tenta levá-lo para a cama. A Bíblia relata que em diversas vezes José foge das tentações da esposa. E José ali fala para ela: enquanto o meu senhor não estiver em casa, eu
sou o que controlo tudo, mas a ti eu não posso pertencer, pois a senhora já é do meu senhor. E quando isso acontece, ele fala ainda no final assim, ó, pois o que eu fizer contigo, se eu trair, eu não estarei só traindo o meu senhor, mas eu estarei entristecendo o meu Deus. Sabe o que é isso? É que ele não está ali apenas por interesses do homem. Por quê? Ali ele poderia ter saído com ela e ela manteria sigilo. E ele estaria fazendo algo que para muitos não seria o errado. Poxa, você poderia fazer dar certo, pois ele optou ser o certo e não fazer dar certo. Pois ele ali não olhava pelo homem, ele olhava para Cristo. O que eu vou fazer não é que não vai agradar ou deixar de agradar a fulano, mas o que eu estou fazendo, eu não vou agradar a Deus. Porque muitos hoje fazem escondendo do outro, mas sempre, nunca acha que Deus está vendo. Eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar um dinheiro aqui do pastor Carlinhos, mas ele nem sabe, ele nem vai perceber. Só que você não vai estar percebendo, mas Deus vê tudo. E a lei da semeadura, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, além de não murmurar e questionar, José também guarda seus princípios e usa seus princípios no momento que ele já estava passando. Daquele momento, a esposa de Potifar segura sua túnica, a túnica que ele usava, e ali ele consegue fugir do local, quando ela tenta arrastá-lo para a cama. Ela pega aquela túnica com tanta raiva que ela tinha de não conseguir o possuir, e chama seus serviçais e grita que ela foi violentada, que ela foi tentar violentar ela, e quando ela gritava, ele fugiu. José foge. Então aquele hebreu tentou me estuprar, aquele hebreu tentou me violentar, e ela conta a mesma história para Potifar. Só que Potifar amava tanto ele, que naquela época, na cultura egípcia, quem tentasse violentar uma mulher ou estuprasse era pena de morte. E é Deus mais uma vez dizendo: o processo que você vai passar é doloroso, dói, machuca, mas não é para a morte. O processo ele precisa te moldar, ele precisa te lapidar, mas não é para a sua morte. Você vai sofrer. Ninguém disse aqui, nenhuma passagem fala aqui que a nossa vida será um mar de rosas, e que o propósito que Deus na nossa vida é que o processo será tranquilo. Me diz um personagem que passa por um processo que é tranquilo, que é brando. Na verdade, eu acho que a gente está muito tranquilo ainda, perto do que antigamente os processos que eram passados. Imagina se fosse hoje em dia, pastor, se hoje em dia você fosse traído pela sua família, se você fosse vendido como escravo, se você fosse preso, e tu continuar dando glória a Deus, ainda está na presença, ainda está exaltando e fazendo os mandamentos, é muito difícil. Mas José, a Bíblia comprova que José fez isso. E quando, ao invés de Potifar matar José, ele prende José. E José vai para a prisão e volta a dizer: lembra daquilo que tudo que ele toca prospera? José mesmo preso, o centurião simplesmente, o carcereiro, pega a chave da prisão e fala: José, a partir de hoje tudo vai tomar conta. Ele era um homem de confiança do carcereiro, porque aonde ele chegava prosperava, aonde ele chegava dava certo, aonde ele chegava as pessoas gostavam de José. José não tinha como não gostar de José. A mesma coisa, não tem como não gostar do Carlinho. A gente senta ali, ouve o Carlinho falando, fala: meu Deus do céu, esse homem tem um garladão grandão lá no céu. Porque a forma que ele fala, a forma que ele admira, a forma que ele fala pura. Para mim, eu trouxe hoje José pensando em você. Porque José, mesmo na cadeia, ele vê o copeiro e o padeiro aflitos pelo sonho que tiveram. E ele pergunta assim: por que vocês estão com esse semblante? Meu irmão, tu está dentro da cadeia, tu se preocupar com o próximo ainda? Ele pergunta para o copeiro e para o padeiro o que está acontecendo, o que está afligindo vocês. E ali o padeiro e o copeiro contam o sonho dele para José, que tinha o dom de interpretar sonhos. E José, não preciso entrar nesse sonho dele, José fala: olha, o padeiro, tu vai morrer.
daqui 3 dias. Copeiro, tu vai voltar para o reino daqui 3 dias. E acontece, daqui 3 dias, o copeiro volta a servir o rei e o padeiro morre. Primeira coisa que José fala para o copeiro: quando tiveres de encontro ao rei, não esqueça-te de mim, fala de mim para o rei. Só que o copeiro não esqueceu. Não esqueceu. E te provo que não esqueceu. Como é que você vai esquecer de uma pessoa que revela teu sonho, tu volta e teu amigo morre? Como é que você vai esquecer de uma pessoa que 2 anos depois tu lembra dela? Então ele não esqueceu. Sabe por que ele não esqueceu, Carlinhos? Porque naquele dia, se ele lembra e fala para Faraó, o único cargo que tinha disponível era de padeiro, não era de governador. Aleluia! Então os planos que Deus tem na tua vida são maiores. Tem pessoas que vão te chamar. Tem pessoas talvez que o nome está ali para ser chamado para o emprego, e Deus fecha, cala a boca. Não vai chamar, porque o que eu tenho para ele não é isso, é algo maior, eu estou preparando ele. Às vezes pessoas querem te chamar, às vezes oportunidades vão vir, Deus derruba. Às vezes você está com o teu nome na boca das pessoas e Deus tira, porque Ele fala, não é isso que eu quero para ele. O que eu quero para ele é algo muito maior do que ele possa imaginar. E é onde acontece. Fala igual o Carlinhos agora lá na outra igreja, estou todo arrepiado. Estou todo arrepiado aqui, sentindo a presença. Por isso que eu falo que onde 2 ou mais estão falando o nome dele, se faz presente. Não preciso ter igreja cheia para falar da palavra do Senhor. Ele se faz presente. E nesse momento, quando o padeiro morre, o próprio copeiro lembra, na verdade, fala de José no tempo certo. Ainda há algo muito importante. Eu acabei de dizer sobre o padeiro e falaria sobre Potifar. Potifar, ele era um dos grandes oficiais do exército. Ele tinha acesso a Faraó. Lembra que a palavra diz que Potifar amava José? Por que Potifar não foi lá para Faraó e falou, olha, eu estou com um escravo hebreu que o menino é top. Aonde toca prospera, o menino sabe administrar, gerir, um negócio lindo. O que o rei falaria para ele? Já que você gosta tanto dele, coloca ele como teu soldado. Só que acabamos de entender que os planos de Deus para José não era nem como soldado e nem como padeiro. Os planos de Deus para José era algo muito maior. Então Deus permitiu que o copeiro esquecesse e que Potifar não levasse para o rei esse menino. Então olha como os planos de Deus são. Coisas às vezes não acontecem, Carlinhos, portas estão fechadas. A notícia que eu queria ganhar foi o contrário. É Deus falando, para de se frustrar, tolo. Que o que eu tenho para ti é algo muito maior. Teu pensamento está raso. Os meus planos são maiores e tu está se prendendo a isso aqui. Para de se frustrar. Sou eu que te dei esse livramento, eu que te tirei disso. Só que muitas pessoas não entendem isso. E quando Faraó, 2 anos depois, tem um sonho, que era o sonho das vacas gordas e as vacas magras, ele acorda aflito, depois ele dorme de novo e vê sobre os trigos bonitos e os ressecados, destruindo os bonitos, e as vacas magras devorando as gordas. Ele acorda angustiado e ali começa a chamar os adivinhas, os magos, os videntes de todo o Egito para conseguir decifrar seu sonho, e ninguém consegue. Até o momento que o copeiro diz, olha, rei, quando eu estava preso lá, tinha um rapaz lá que nós tivemos 2 sonhos lá, eu e o padeiro, e ele revelou o sonho e tudo aconteceu. E na mesma hora, o Faraó fala, chama aqui então agora, eu quero falar com ele. E nesse momento, Faraó conta seu sonho, conta o que aconteceu para José. E José diz para ele, olha, o certo que vai acontecer é que o Egito terá 7 anos de bonança, de fartura, e depois 7 anos de escassez, de seca.
ele fala, você precisa ter homens que possam administrar as regiões para colhermos o trigo, colhermos as sementes, para quando vier a escassez, nós vamos ter para a gente e para vender. Na mesma hora, o faraó diz, não tem ninguém aqui tão preparado como você. Se você acaba de me dizer o que vai acontecer e você está me dizendo como vai ser feito, eu quero que você, a partir de hoje, organize toda essa área de finanças, de colheita, de preparação do Egito para quando vier a miséria. Então, a partir de hoje, a Bíblia relata que Faraó tira um anel de seu dedo. Por que ele tira um anel de seu dedo? Já não tinha um pronto. Porque Deus colocou José num patamar que nem existia. Aleluia. Não existia governador do Egito, era o rei e os abaixos dele. Então, na mesma hora, Deus não só abriu uma porta, mas ele abriu porta onde não havia porta. Ele criou porta onde não tinha porta. Ele fez acontecer algo impossível. Por que impossível, Edgar? Porque, primeiro, como é que pode Faraó colocar um hebreu como governador do Egito? Segundo, além de ser hebreu, como é que se bota como governador se não existia cargo de governador? Então, é Deus fazendo. Ô José, faz tua parte, segura a tua prisão, porque é muito melhor estar preso do que morto, correto? Porque a causa ali era de Potifar era para ter mandado matá-lo. Então, segura a tua traição, segura a tua venda como escravo, segura a tua prisão injustamente, toda essa tua traição, porque aonde vou eu te colocar, homem algum consegue. Os propósitos que eu tenho para a tua vida faz tua parte, que o impossível faço eu. Só que para eu fazer o impossível, eu preciso que você faça a tua parte na terra. E José faz mais do que a parte dele. Além de José sofrer, ele ainda continuava com aquela pureza, com aquele coração segundo o coração realmente de Deus. E ali, os sonhos de José começam a se concretizar. Lembra? Meu feixe estaria erguido e os de vocês estariam abaixo, em volta, prostrados a mim. Só que, olha que coisa forte agora, que eu vou trazer, que é o problema do crente hoje, é a ansiedade. Deus fala e a gente quer para ontem. A gente quer ser Deus no lugar dele. A gente quer dizer para Deus como tem que ser feito. José teve o sonho, correto? 17 anos de idade. A Bíblia relata que José assume o cargo de governador com 30. Então vamos rápido aqui, 13 anos, correto? Porém, eu estou falando direto o sonho. O sonho ele não foi concretizado com que José virasse governador, mas que seus irmãos e sua casa se prostrassem diante a ele. Então, além dos 13 anos, bota mais 7, porque teve 7 anos de bonança, para que seus irmãos fossem ter de encontro com José. Então, estou dizendo de um sonho que Deus falou com José, que se concretiza 20 anos depois. Quem aqui está apto a 20 anos ficar no processo para receber o propósito de Deus? São 20 anos. Deus te dá uma promessa, só que só 20 anos depois se concretiza. Só que o problema é que passa-se meses, a gente já está murmurando, a gente já está questionando. E a Bíblia é bem clara, em nenhum momento mostra sobre José ter murmurado, ter reclamado. E assim mesmo, 20 anos depois, que é concretizado na vida de José. Quando se começa a escassez no Egito, em toda a região em volta, Jacó chama seus irmãos e fala: estou sabendo que lá no Egito está tendo comida. Vão lá comprar comida. Eu preciso que vocês comprem comida porque estamos já passando fome. Só que, como Jacó tinha um pé atrás com seus filhos, ele não manda Benjamim, que é o filho mais novo, que ele tinha medo de Benjamim ir também não voltar como José não voltou. E eles vão ter de encontro, vão lá no Egito, e lá eles vão estar de frente com José, mas a Bíblia relata que eles não reconhecem José.
José ali está vestido como governador, creio eu, com ouro, aquela vestimenta de seda, de linho, bonita. E ele recebe, só que até aí a gente está falando que 20 anos depois, 20 anos, aqui a gente resumiu uma história de 20 anos. Então eles não reconhecem José, mas José os reconhece. E a primeira coisa que José fala: o que vocês querem? Queremos comprar comida. José olha para eles e fala: não, vocês são espias. E eles desesperados: não, nós somos irmãos, tivemos um irmão que perdemos, que foi vendido para o Egito. Temos o nosso pai, temos um irmão mais novo. José fala assim: então, para vocês me provarem isso, eu preciso que vocês vão lá e busquem esse menino mais novo. Vai lá e traz para mim esse menino mais novo. Enquanto ele não vier, para mim vocês são espias. E um vai. Passa-se 3 dias, José manda outros irem buscar ele. Só que quando chega lá, Jacó na mesma hora: quê? O governador está pedindo meu filho mais novo? Eu vou junto. Que isso? Como é que vai levar meu filho? Moral da história: todos eles vão, reconhecem que José é o governador do Egito. Mais uma vez a Bíblia comprova sobre o coração de José, porque a gente, na visão humana, a gente falaria o quê? Pastor, agora é que eu vou dar meu troco. Não é verdade? Fizeram tudo, agora que eu cresci, agora que eu ganhei, eu falei, vou dar meu troco. Só que entenda, irmão, se Deus te tirou daquele lugar para você crescer, é aquele lugar que Deus te tirou que tu vai voltar a honrar. Aleluia. Se Deus te tira de lá e te faz crescer, tu voltará a honrar aquele lugar. É lá. José, quando olha para todos eles, ele fala: prepara um melhor banquete, deem de comer, e ainda separa uma área para eles, para que não faltasse nada. Sabe o que é isso, irmão? José sendo traído, sendo vendido, sendo humilhado, mesmo assim ele perdoa. Pedir perdão hoje é algo muito difícil. E a Bíblia relata que enquanto nós não pedimos perdão, nosso mundo espiritual está trancado, porque Deus também não pode nos perdoar. Para eu liberar perdão, tem que ser por mim, porque Deus tem o poder de te perdoar, só que Ele não vai perdoar por você. Ele precisa que você libere o perdão, para que aí sim Ele possa te perdoar. A falta de perdão, infelizmente hoje, atrasa propósitos na nossa vida. José cresceu, José se tornou onde ele se tornou, porque em nenhum momento ele teve mágoa. Aleluia. Em nenhum momento ele deixou de liberar perdão. Pelo contrário, ele pega a sua família e dá o de melhor ainda para eles. Aleluia. Dizendo: se não fossem por vocês, eu não estaria aqui hoje. Aleluia. Se não fosse por eu sair da minha zona de conforto, hoje eu não teria o que eu tenho. Hoje eu não seria governador do Egito. Sendo que José teve um cargo tão respeitoso, tão respeitado, que se você pegar alguns, né, amor, a gente viu uns documentários do Egito, né, e o povo hebreu pôde continuar convivendo com os egípcios na época, pelo tratado que foi feito com José. Olha só, alguns faraós que foram vindo depois, mantiveram a palavra do tratado que foi feito com José. Olha que coisa forte. Então, irmãos, aonde José chegou, quem olhasse para ele na casa de seu pai falaria: nunca vai chegar, não tem capacidade nenhuma. Se os irmãos achavam que ele não tinha capacidade de herdar a cadeira de seu pai, muito menos governar o Egito. Não é? O faraó fala para ele: todo o Egito está sobre sua ordem, a menos somente eu vou estar acima de você. Agora abaixo, todo o Egito
é teu. Olha isso. Como é que pode chegar nesse tamanho lugar, chegar nessa patente tão grande, sendo um hebreu e nem existindo o cargo, meu Deus. Só que é Deus falando aqui hoje. Primeiro, cuidado, muitos irão te suportar até o momento que você estiver no mesmo nível que eles. Passou disso, começa. E um conselho: aprenda a lidar com críticas, senão tu não cresce. Se tu ficar preso em toda a crítica feita para você, não há crescimento. José foi criticado, humilhado e deixou isso quieto. Eu digo, como é que ele deixou isso quieto? Tu acha que ele não ficou nervoso? Claro que ficou. Mas a gente comprova que ficou isso quieto, porque quando ele tem de encontro com os irmãos, ele libera o perdão. Aleluia! Então ele não levou isso para o coração, por mais que machucasse José. Então, conseguimos entender que, às vezes, pessoas, pasmem, irão nos perseguir ou nos caluniar, pessoas próximas a gente, por serem pessoas que não sonham, mas se incomodam com os teus sonhos, com o teu propósito de vida, com o teu projeto de vida, pelo teu crescimento. Elas querem te ver até crescer, mas não mais do que elas. Passou disso, principalmente as que não sonham, querem interpretar teu sonho e começar a te impedir a chegar. Só que é Deus falando, deixa eles, pois quanto mais eles vão tentar te atrapalhar, mais próximo vai estar do propósito que eu tenho com eles. Podem tentar, e vão tentar. A estratégia do inimigo é essa. Quando os sonhos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida são grandes, o inimigo vai tentar usar de todo tipo de estratégia para te derrubar. Ué, como assim? Ué, o inimigo usou a traição dos seus próprios irmãos. O inimigo usou uma mulher para tentar derrubar ele. Quantos pastores hoje caem por causa de mulher? Quantos pregadores, quantos cantores de Deus caem por causa de mulher? Porque o diabo sabe dos propósitos que Deus tem na vida deles, sabe aonde eles podem chegar, sabe que tem poder de ganhar almas para Cristo. Só que Satanás nunca vai deixar de tentar contra nossas vidas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o diabo levanta todo dia empolgado, porque todo dia um crente cede. Todo dia um crente cai. E cada vez que o crente cai, se dá mais ânimo para que Satanás continue a fazer isso. A estratégia dele é essa: se eu não consigo te destruir, eu vou te distrair. Lembra que eu preguei aqui antes? Se eu não consigo, como tentou com José, na própria traição da tua família, para que você possa questionar Deus, eu vou tentar com mulher. Só que também não conseguiu. Então eu vou te prender injustamente. Tu vai ser acusado e caluniado injustamente. Uma hora tu vai ter que abrir. Só que o José continua no caminho, no processo ali, seguindo até onde Satanás não tem mais o que fazer. E o propósito de Deus é concluído na vida dele. Aleluia. E é assim com a gente hoje. O inimigo irá tentar de várias estratégias derrubar nossa vida. Tanto ela espiritual, tanto ela sentimental, tanto ela financeira. De alguma forma, ele vai tentar parar a gente. Porque ele sabe que quando caminhamos e quando servimos a um Deus vivo, ele sabe que irá perder almas. Porque, pastor, o diabo sabe que já perdeu. Ele sabe que a volta de Cristo, ele já perdeu. Só que ele pensando, se eu já perdi, eu quero levar a maior quantidade comigo para perder também. Porque se o ser humano é a criação de Deus, eu quero levar essa criação comigo. E é onde eu começo. Eu quero levar essas almas embora comigo. E é isso que ele mais quer fazer. Porque ele sabe que a gente, seguindo o chamado e os propósitos que Deus tem na nossa vida, nós iremos ganhar alma para Cristo e ele começar a perder.
Porque fácil eu pregar aqui dentro, fácil eu falar aqui. Difícil é eu ir lá fora falar da palavra. Porque aqui todos vocês vêm querendo ouvir de Deus, querendo ouvir a palavra. Mas quando eu vou pregar naqueles que estão necessitados lá fora, mas não conseguem entrar aqui, é que eu começo a ganhar almas. Certa vez eu ouvi uma história verídica de um homem que fez um pacto com o diabo. E aí ele precisava conversar com o diabo, algo que estava dando errado na vida dele. E ele vai procurar o diabo, faz suas oferendas, faz as suas ofertas, seus pactos, seus rituais, e o diabo não se apresenta. Vai ao prostíbulo, vai ao cemitério, vai a todos os lugares e não acha Satanás. E ele voltando para casa frustrado, caminhando, quando ele olha, dentro da igreja ele vê Satanás lá. E ele chega e fala: mas estou te procurando, já fiz tudo para te invocar. E eu te encontro aqui dentro. Ele: é claro, porque onde tu me procurou já são meus. Eu estou aqui tentando tirar eles daqui e levar para o meu mundo. É aqui que é o meu lugar. Eu não, o que adianta eu estar lá dentro desses lugares que eu já sei que são meus, essas almas, são minhas. Eu preciso estar dentro da igreja. Aí você pensa: mas a estratégia do diabo é deixar a igreja vazia. Só que hoje acabou isso, pastor Carlinhos. Hoje a intenção do diabo é deixar a igreja cheia, mas de crentes vazios. Porque a gente sente a presença de Deus hoje aqui, estamos só nós 5 aqui, ó. Ó, 2, 4, 6. A gente já sente a presença dele. Só que não adianta ter 300 pessoas aqui se os crentes são vazios, se as palavras não saem com avivamento do altar para a igreja. Se quem está falando pode falar com eloquência, pode falar de uma forma bonita, mas que não tem unção. Aquele que canta muito, mas não tem unção, já faz por estrelismo. Então não adianta, é o crente vazio lá dentro, um falando do outro, fazendo fofoca, falando como a irmã está indo, como a irmã está vindo. É isso que o inimigo quer, é colocar contenda. Só que quando a igreja está na palavra, em guerra, lutando, jejuando, orando e querendo cada vez mais trazer almas para Cristo e não expulsá-lo das igrejas, aí sim o diabo não consegue. Aí sim o diabo tenta, mas tem que cair. Aleluia! Então, irmãos, os sonhos a gente não pode deixar de sonhar. Só que a gente tem que entregar nossos sonhos a Cristo e fazer a nossa parte para que seja concluído. Os propósitos de Deus só são concluídos em nossas vidas quando se há um processo primeiro. Primeiro eu passo pelo processo para que Deus me forja, me capacita para me colocar aonde Ele quer, e o principal, e me manter lá. Aleluia. Então não deixe de sonhar, mas também não deixe de buscar a face de Cristo. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de clamar ao Senhor, pois nesse mundo nós cristãos temos a total responsabilidade de não só viver, mas falar do amor de Cristo.